Olá, minhas meninas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, graças a Deus. Eu acho que a grande maioria me conhece, mas se você não me conhece, meu nome é Ariel Laís, sou tecnóloga em estética e nós vamos trabalhar essa disciplina riquíssima para nós, profissionais da área da estética. Mas antes de tudo, eu gostaria de parabenizar você por estar aqui comigo. Parabéns pela sua motivação, por mesmo diante dessa situação, você estar firme atrás dos seus sonhos, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade de ter cedido a mim, de poder estar compartilhando com você minha experiência clínica, o conhecimento, e eu espero que seja enriquecedor para você e que você voe bem alto, tá bom? Muito obrigada por, diante dessa pandemia, não ter desistido de você, tá bom? Vamos iniciar essa disciplina. Professora do céu, Química Geral, chega a me dar já um arrepio. Não tenha medo, nós vamos voltar ela diretamente para a estética e vai ser muito, muito, muito rica, tá bom? Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho da introdução e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da química, né, dos conceitos químicos, nós temos várias informações que são de suma importância para nós dentro dessa área. E o contexto da química, quando nós falamos de química, tudo no nosso meio é química. Para eu estar falando com você, está acontecendo reações bioquímicas fisiológicas no meu organismo. A aplicação de um produto tem uma reação química. Tudo o que nós estamos fazendo, tudo hoje em dia gira em torno, né? Não só hoje em dia, mas tudo sempre girou em torno, né, da nossa química. E eu peço desculpa por esse cachorro latindo, porque ele só late na hora que eu vou começar a fazer qualquer coisa. Então vamos lá. Então, dentro da química, nós temos também o estudo da bioquímica, né, que é a ciência, o ramo interdisciplinar, que utiliza princípios e métodos da química na investigação das transformações que ocorrem nas substâncias e moléculas provenientes de seres vivos e de processos metabólicos. Então, quando nós falamos de conhecimento químico sobre algumas moléculas, como é que acontece essa interação bioquímica, nós vamos precisar muito disso na frente quando nós vamos ver eletroterapia, quando nós iremos ver, por exemplo, a aplicação de alguns produtos na prática. Então, nós falamos diretamente dessas reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo por meio das interações entre nossas moléculas. Então, conhecer sobre a química para nós profissionais da área da estética é de extrema importância no que se diz respeito de conhecimento básico sobre como acontecem essas reações metabólicas no nosso organismo. Então, a química, nesse conceito do nosso conhecimento, da base de informação para nós, ela está intimamente ligada também no conhecimento da bioquímica, do que acontece das reações químicas no nosso organismo. Então, para nós termos esse conhecimento hoje fundamentado, esse conhecimento mais específico e formulado, as tecnologias hoje inovadoras que surgiram no mercado, foi possível por um estudo, um descobrimento pelos nossos antepassados. Então, nada surgiu da noite para o dia, né, Arielle? Lógico, nada surgiu da noite para o dia. Tudo foi observado e analisado com o passar dos tempos. Então, nós temos grandes dados de relevância atuais que foram observados há muitos e muitos anos atrás. Nós colocamos, alguns autores colocam como há milênios anos. Então, esses acontecimentos importantíssimos, como, por exemplo, a inventação da escrita, né? A invenção da escrita, a comunicação oral, a utilização de ferramentas como pedras, recursos de madeira, o controle do próprio fogo, o desenvolvimento da agricultura, entre outros atos que aconteceram no princípio, influenciaram demais o patamar, né? O patamar do conhecimento na nossa atualidade. Então, quando nós falamos de química, né, nós remetemos ao contexto atual, mas nós precisamos entender que foi por conta de coisas que aconteceram no passado que nós temos essa base de conhecimento atual. Então, o descobrimento do fogo foi um acontecimento muito importantíssimo e revolucionário dentro desse contexto. Então, a utilização de substâncias químicas pelos homens para fins cosméticos tem seus primeiros indícios na pré-história. Lembre aqui, ó, utilizações químicas para quais fins? Que remetem à nossa área, fins
cosméticos. Ô, professora, quer dizer que no antepassado, muito milênios atrás, na pré-história, já havia utilização de composições químicas para fins cosméticos? Sim, vocês vão entender um pouquinho mais na frente que eu vou estar falando com vocês. Então, né, nós tivemos esses primeiros indícios na pré-história, aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo. Foi um zero a mais, mas é 3.000 anos antes de Cristo. Aprimorá-los com o desenvolvimento científico e técnico da humanidade. Então, esses conhecimentos, essas utilizações para fins cosméticos lá na pré-história, nos nossos antepassados, esses conhecimentos foram base para serem aprimorados com o passar do tempo. A utilização, utilizado pela primeira vez há milhares de anos, quanto ao seu tipo de aplicação, diversas substâncias eram aplicadas, eram utilizados vários recursos que eu vou falar anteriormente para vocês entenderem. Então, era utilizado algumas substâncias químicas, que eram realizadas por misturas químicas de minerais e por aí vai, em rituais de magia, religiosos, para simbolizar força, na identificação de algum dos membros de tribos. Então, era utilizado algumas composições químicas naquele período para esses fins, rituais de magias, religiosos e por aí vai. Então, os corantes, que são substâncias químicas, eles foram utilizados nesse período para quê? Para desenvolver as pinturas, que são as artes rupestres. Também temos as pinturas corporais, que também foram utilizadas nesses princípios. Os corantes eram usados para fazer essa fundamentação. Então, os corantes, eles eram utilizados para demarcar ou fazer ilustração do dia a dia daquela tribo, daquela pessoa que viveu esse momento. Então, eles pintavam, nas rochas a sua rotina diária. Nós também temos, como nós falamos anteriormente, identificação de tribos, identificação de líderes religiosos. Dentro da tribo, uma tribo, ela tem uma pintura que representa o líder religioso, quem é o líder propriamente da tribo, identificando quem é responsável por isso, por aquilo, quem é caçador. Então, na tribo é feito essas pinturas, para identificação de poderio. Então, naquele período era utilizado corantes para esses fins, que são substâncias químicas, para pintar, identificar. E nós temos em 2.000 anos, antes de Cristo, os egípcios. Eles foram os primeiros a utilizar, algumas substâncias para fins cosméticos, e eles pintavam também os seus olhos, para repelir alguns espíritos, e também para contemplar o deus Ra, que era o deus Sol. Então, eles pintavam seus olhos de cores pretas para fazerem essa contemplação para o deus Ra. E nós temos essa figura ilustre, que na estética ela é muito conhecida. Por quê? Porque quando nós falamos de visagismo, quando nós falamos de vários N e outros indicativos de estética, nós remetemos a essa figura. Então, a Cleópatra, ela é simbolicamente, a personalidade que ilustrou o início do desenvolvimento da ciência nos cosméticos. Então, a Cleópatra foi responsável por dar início ao desenvolvimento da utilização desses componentes. Então, existiam relatos que falavam que ela banhava com leite de cabra para manter a sua pele hidratada. Ela utilizava mirra, entre outros incensos, fazia uso de pinturas faciais, maquiagem, adornos. Era a mulher naquele período que ilustrava mesmo um poderio de figura feminina, que atraía os homens. E nós lembramos que nesse período não era tão comum a utilização, de algumas substâncias para fins cosméticos, e utilizavam esses óleos, essas mirras, esses incensos para reduzir o odor corporal. Então, naquele período não tinha composição de alguns produtos químicos, por exemplo, desodorante, creme dental. Então, aquele período nós víamos muito a falta de higiene, mas não era por falta vamos supor, de querer ter cuidado, mas sim de falta de desenvolvimento ainda dessas formulações. Então, eles utilizavam esses recursos, óleos, ungüentos e por aí vai.
Então, nós temos a Cleópatra como figura que ilustra as primeiras utilizações daquelas substâncias que nós falamos anteriormente como fins cosméticos. Então, naquele período que tinha corante que era utilizado para representar somente líderes religiosos, agora é utilizado para outros fins, para adorno. Então aquele óleo que era utilizado só para rituais religiosos, agora é utilizado para outros fins, reduzir odores corporais, entenderam? Então, nesse período, quando se descobriu todos esses recursos, ela utilizou ele como fins cosméticos. Ficou claro? Então, existem, alguns existem também na Bíblia, da utilização de unguento, de bálsamo e por aí vai. Na Idade Antiga, se tem os primeiros registros na fabricação de produtos para auxiliar na limpeza de pele, produção de maquiagens e pinturas no olho. Então, naquele período, utilizava-se alguns recursos para fazerem essas pinturas para fins de maquiagem, também para ser utilizado no rosto. Então, os gregos e os romanos foram os primeiros povos a produziriam o quê? Sabões, que eram de extratos vegetais no Mediterrâneo, que era utilizado azeite de oliva e óleo de pinho, e também a partir de minerais obtidos a partir de rochas. Então, eles produziram o quê? Sabões. Então, naquele período já estava se iniciando uma caminhada no desenvolvimento de algumas substâncias químicas. Então, atores de teatro romano, eles eram grandes usuários de maquiagens. Então, para interpretar grandes figuras que eram retratadas nesse teatro romano, que é um palco do teatro, eles utilizavam maquiagens. Pastas eram produzidas misturando com óleo, pigmentos naturais extraídos de vegetais, açafrão ou mostarda ou de rocha. Mas o que acontecia por conta dessa utilização desses fins cosméticos sem conhecimento? Acontecia morte por intoxicação. Por quê? Era comum alguns autores utilizarem o quê? Metais extremamente pesados e altamente contaminativo para nós, seres humanos. Então, eles utilizavam mercúrio, chumbos para fazer os pigmentos pretos, para durarem aquele pigmento. Porém, era intoxicado e era comum acontecer morte intoxicada por decorrente dessas formulações. Então, mesmo sabendo dos riscos, dessa ideia antiga, tinha-se a preocupação com a aparência, com a estética corporal. E por isso levaram ao uso excessivo de alguns produtos, principalmente quando não se conhecia a natureza mesmo. Então, mesmo eles sabendo que alguns tinham malefícios para a sua saúde, para questões estéticas, eles faziam o uso. Nesse sentido, torna-se necessário ampliar, aplicar e reconhecer onde estão esses conhecimentos tão importantes referentes à química orgânica, estabelecendo as relações necessárias com o nosso cotidiano. Então, aí entra a parte importante. Nós, profissionais da área da estética, trabalhamos com produtos cosméticos, trabalhamos com equipamentos, trabalhamos com recursos que interagem com o nosso organismo, com a fisiologia do nosso organismo, e é importante nós entendermos o contexto dessa reação, quão profunda ela vai, que níveis ela vai, que benefícios ela pode trazer, ou ao mesmo tempo que malefícios ela podem trazer. Então, naquele período era utilizado misturas sem ter conhecimento e fundamentação. Vocês conseguem remeter alguma coisa? Conhecimentos e fundamentações. Então, com isso acontecia algumas intoxicações. Então, hoje também nós temos uso, por conta da informação, de alguns recursos por meio do YouTube que, na prática, podem ter malefícios. Então, entender essa química é importante para nós, da área da estética. Então, o que é a química, de fato? A química, ela é a ciência dedicada, ao estudo detalhado, da composição da matéria e as suas interações e transformações. Então, a química vai estudar a composição da matéria e a sua interação e a sua transformação. Então, tudo hoje que nós vemos de estudos que entenderam as interações da matéria e suas transformações foi por meio da química que abriu-se, esse leque para poder enxergar. Então,
O que é a matéria, né? A matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Viram que nós falamos que a química vai estudar a composição detalhada da matéria. E o que seria essa matéria, né? É tudo aquilo que ocupa espaço e apresenta volume e massa. A matéria ela é constituída por átomos. Não é só uma molécula de átomos, são vários átomos. Então, a matéria é constituída por vários átomos. E dentro dessa matéria, nós temos massa. Então, a matéria é constituída por vários átomos e para ela ser matéria, ela precisa ter massa. E o que é essa massa? A massa é a propriedade geral da matéria. Ela vai indicar a quantidade de matéria que existe em um corpo. É aferida em quilograma. Por exemplo, eu quero ganhar massa magra, não é verdade? Massa magra, que é um peso bom, que não é gordura localizada, e é massa boa, massa muscular. Então, quando eu falo massa, eu falo o peso dessa matéria. Aqui eu tenho um caderno. Eu sou artista, vocês sabem, né, que eu sou artista. Então, esse caderno, ele é uma matéria. E o que torna ele uma matéria? Ele tem massa. A massa seria o seu peso. É aferido e é utilizado balança para aferir a quantidade de massa. Para isso tudo, para tudo. Se você está me assistindo sem estar anotando essas informações, você está cometendo um erro gravíssimo. Então, volte esse vídeo e anote todas essas informações, tá bom? Então, voltando aqui, volume. A matéria, ela tem massa e ela tem volume. O que é esse volume, professora? O volume é a propriedade geral da matéria que indica a sua extensão, o seu tamanho. Então, para ser uma matéria, eu preciso ter massa e uma extensão que é aferida em metros cúbicos. Então, vamos lá. Eu tenho massa e o meu volume é o meu tamanho, a minha extensão. Entendido? Ficou claro? Então, o caderno, ele tem uma massa, um peso e o volume, que é o seu tamanho. E para ser uma matéria, ela é constituída por átomos. Então, o átomo, ele é a unidade básica da matéria, que ele consiste em um núcleo central, segundo o modelo de Rutherford. O átomo é constituído por um núcleo. Dentro desse núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Esses prótons têm carga positiva e esses nêutrons têm cargas nenhuma, que confunde bastante, é carga nenhuma. E ao redor desse núcleo nós temos a eletroesfera. Nessa eletroesfera nós temos a presença de quem? Dos elétrons, de cargas negativas. Então, segundo o modelo de Rutherford, temos um núcleo que é constituído por prótons mais nêutrons e ao redor desse núcleo nós temos o quê? A eletroesfera, que é repleta e tem sua constituição na realidade os elétrons, que são de cargas negativas. A molécula. A molécula, ela é uma representação estrutural de propriedades de substâncias compostas de um ou mais átomos. Então, eu tenho aqui um elemento sozinho, né, que é o hidrogênio, ainda na sua composição em forma de um átomo de hidrogênio, e aí ele vai se casar com 2 oxigênio. Quando ele se casa com 2 oxigênio, ele forma a molécula de H2O, que é a molécula da água. Então, quer dizer, na realidade eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e temos só uma, deixa eu apagar aqui, que eu confundi vocês. Eu tenho somente uma molécula de oxigênio. Então, quando esses 2 hidrogênios se casam com um oxigênio, eles formam uma molécula. Então, normalmente, quando vocês verem, por exemplo, esse desenho estrutural H2O, esse hidrogênio, ele tem em sua constituição, ele tem 2 hidrogênios.
Quando você vê essa molécula que não tem acompanhamento de nenhum número atômico aqui, é porque ele tem somente uma molécula. Então, sempre quando vocês verem esse número, essa molécula, que ela não vier acompanhada de um número aqui, em seguida, é sempre o número 1 que é posicionado, tá bom? Mas por que eu quero que vocês entendam sobre isso? Porque dentro do nosso organismo acontecem frequentemente essas ligações entre as moléculas. E eu preciso entender o que é uma molécula. Então, a molécula é quando se um átomo ou mais se unem e aí eles formam uma molécula. Lembram? O carbono sozinho, ele é carbono. Quando ele se une com 2 oxigênios, ele forma o dióxido de carbono. Então, era um carbono, se casou com 2 oxigênios e formou um dióxido de carbono. Então, ele forma uma molécula, que é a molécula do gás carbono. Então, ficou claro? Então, se eu tenho aqui só o carbono, ele é só um átomo de carbono. Quando ele se liga com outro átomo, ele forma uma molécula. Beleza? Ficou claro? Substâncias e misturas, ou substâncias puras e misturas. Então, substância pura é exatamente uma substância com característica definida e um conjunto de propriedades. O exemplo dessas substâncias puras é o sal, o ferro, o açúcar, o oxigênio. Então, é só substância na base pura, sem ter misturas e nem nada. A mistura, como o próprio nome diz, é a junção de várias substâncias tendo uma sua unificação. Então, quando eu falo da substância pura, é aquela substância, a matéria-prima inicial, sem ser acrescentada, e a mistura é quando há mistura. Um exemplo para ficar bem claro isso, o bolo. Quando você vai fazer um bolo, você não chega já misturando, não é verdade? Você separa os ingredientes do bolo. Cada ingrediente ele é a substância em sua forma original, sua forma pura. Quando você mistura todas as substâncias, você misturou essas substâncias. E o resultado final será o bolo. Então, ficou claro? Gostei dessa explicação. Então, a substância pura é todos os ingredientes em seus estados naturais. Já a mistura é quando eu pego esses ingredientes e misturo. Beleza? O estado da matéria. A matéria ela se divide em 3 estados, que são sólido, líquido e gasoso. Isso vai depender, o estado que ela vai depender vai se demonstrar do local que ela fica, né? O recipiente que ela está. Por exemplo, sólido. Aqui nós temos uma exemplificação que ela é a coringa mais utilizada, que é a exemplificação da água. Ela congelada, ela fica gelo, né? Ela só congelou. Mudou a sua molécula? Não mudou a sua molécula, ela continua sendo água. Porém, agora ela está em um outro formato, que é o formato sólido, e conforme a sua forma de colocação. Mas ela ainda é água. Em seguida, eu tenho o estado líquido, que é o estado líquido, a água em estado líquido. E gasoso só vai alterar a forma do estado. Continua sendo a mesma molécula. Professora, mas se eu colocar o gelo no congelador, quando ele descongelar e mudar o sabor, não deixa de ser água, não? Não, continua sendo água. Só mudou o sabor porque o que aconteceu? Ele entrou em contato com o gás do refrigerador, então por isso que altera um pouco o sabor. Mas continua sendo a molécula de água, tá bom? Não alterou a sua propriedade original, o seu estado inicial. Só mudou as suas formas. Inicialmente ela está em sólido, depois ela descongela, vai para o líquido e depois vai para o gasoso, para as nuvenzinhas. E depois volta em forma de estado líquido, tá bom? Misturas homogêneas e heterogêneas. Eu sei que vocês estão lembrando do terceiro ano, época boa, né? Ensino médio, quando nós aprendemos tudo isso, é fundamental. Então, as misturas, elas se classificam. Lembram mistura pura, substância pura e misturas? Então, as misturas, nós temos uma classificação dessas misturas. Essas misturas se classificam em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, ela apresentam uma única fase. Quando eu pego o leite e misturo com café, você consegue encontrar a divisão entre o café e o leite? Não, visualmente eles estão unificados. Eu não consigo detectar onde é que está o café e onde é que está o leite,
porque eles se unificaram. Outro exemplo que é dado, a água salgada e o vinagre, eles se misturam. Já a substância heterogênea, ela apresenta fases. Ela apresenta uma ou mais fases, ela não consegue se unificar com as outras misturas. Então, ela apresenta fases. Um exemplo clássico disso, da mistura heterogênea, é água e óleo, não se misturam. Então, eles se apresentam fases, você consegue identificar aonde é que a água está e aonde o óleo está, tá bom? Isso para a condição das suas moléculas. Entendido? Aqui, um exemplo de misturas heterogêneas, elas apresentam fases, de uma ou mais fases. Isso vai depender da mistura. Já a homogênea, ela não apresenta fases, ela unifica a sua mistura. Aqui um exemplo, água mais o açúcar. Você não consegue identificar o açúcar quando você mistura, porque ele se dissolve e unifica com essa água, beleza? Transformações da matéria. Então, a matéria, o que é a matéria? É tudo aquilo que ocupa espaço, tem volume, tem massa. Tudo isso é matéria. Então, essa matéria, ela pode em alguns estágios ocorrer mudanças, transformações, que se classificam em transformações físicas e transformações químicas. A transformação física é caracterizada por não ter a identidade dessa matéria alterada. Ela mantém a sua identidade a mesma. Somente é mudado a sua forma. A sua identidade continua sendo a mesma. Exemplo, água. Quando nós mudamos a água para o estado sólido, ela continua sendo água, mudou somente a sua forma, porque ela estava em estado líquido, foi para estado sólido, beleza? Aqui eu tenho as moléculas mais espaçadas, mais livres, e aqui mais comprimidas, por conta que mudou somente sua forma. A molécula continua sendo a mesma, não houve alteração na sua identidade. Já a transformação química, eu tenho alteração na sua identidade. Por exemplo, a madeira, quando ela é superaquecida, ela se transforma em o mineral carvão. Então, ela não é mais madeira, ela é outra função, mudou a sua identidade. Ela não é mais madeira, ela mudou a sua identidade. Entendido? Tem como voltar a ser madeira? Não tem, porque houve mudança de identidade. A água, se ela descongelar, ela volta a ser água. A madeira não, ela é carvão, mudou totalmente a sua identidade. Ficou claro essa colocação? E aqui, meninas, eu tenho um questionário para nós fixarmos mais esse conteúdo na nossa mente, bem tranquilo, 7 questõezinhas para vocês responderem e me entregarem nesse e-mail. Vocês vão enviar para mim nesse e-mail. Eu vou estar enviando para você o material agora pelo telefone e aí vocês vão responder e mandar hoje para mim. Então, o que acontece? As atividades ministradas no dia da aula são para serem entregues no dia da aula. E é muito prático para vocês enviar para o e-mail. Vocês podem tirar a foto do caderninho de vocês e enviar por e-mail. Professora, eu posso fazer as questões? Professora, eu posso fazer só as respostas? Fica a critério de vocês. Eu preciso dessas respostas, lembrando que são contextualizadas com a informação contida nesse vídeo, para nós fundamentarmos o conhecimento de vocês e a absorção dessa informação. Beleza? Então, voltem, assistam novamente, anotem todas as informações, por favor. E o mais importante, né? Uma frase para vocês: nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior do que o obstáculo. Então, não foque no obstáculo, foque na sua vontade de vencer. Ela tem que ser maior do que as suas limitações. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês acharam mais interessante nessa aula que vocês não sabiam. Ou o que vocês já sabiam dessa aula que vocês gostaram de rever, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais, né? Até a próxima, se Deus quiser. Beijão! Aí eu vou desligar aqui, vou sair de tudo. Vocês continuem aqui comigo. E até mais, se Deus quiser.